A gente está falando sobre jornalismo profissional e essa é a segunda parte daquilo que eu gostaria de conversar com vocês. O tema do jornalismo profissional ele é muito relevante. Por quê? Porque o contato da sociedade com determinadas pessoas, com determinados profissionais, gera algo que nós chamamos de credibilidade. Né? A depender da forma e da relação que a sociedade estabelece com determinadas figuras públicas, né? No caso eu estou falando do jornalista, ele vai acreditar ou não, né? Ele vai trazer para si como condição objetiva da sua existência aquela informação que ele recebe por intermédio de um profissional ou de uma pessoa que usa um veículo, né? O que a mídia, um meio, né? O americano vai chamar isso, eles chamam de mass media, né? São os meios de massa para divulgar a informação. Por exemplo, eu vou dar um dado para vocês. Em 1938, o Orson Welles, ele durante uma hora transmitiu numa rádio americana uma novela radiofônica chamada A Invasão dos Mundos. Só que ele não alertou que era uma novela, uma peça de ficção. Ele simplesmente entrou naquele horário que ele tinha e transmitiu uma novela, que se tratava, na verdade, da invasão de extraterrestres na Terra. Aquilo era tão incrível, né? E a rádio que veiculava aquela informação, ela detinha tamanha credibilidade que as pessoas entraram em pânico e pensaram que exatamente a Terra estava sendo invadida. Isso gerou uma necessidade de informação à sociedade de que aquilo que aconteceu, de que aquela transmissão era simplesmente uma peça de ficção. Né? Isso aconteceu em 1938. Uma série de outras situações acontecem e aconteceram nesse período que mostram a potência desta situação, que é a veiculação da informação para a formação da conduta social. Em 1936, o Barbosa Lima Sobrinho, ele escreveu uma obra chamada A Revolução de Outubro, onde ele tratava sobre Getúlio Vargas. Vejam, em 1936, Getúlio Vargas ainda não era aquele mito que veio a se transformar, né? O pai dos pobres, a mãe dos ricos, essas coisas todas. E nem Barbosa Lima Sobrinho ainda era reconhecido como grande jornalista, né, que passou a ser presidente, né, da Academia Brasileira de Imprensa, né, Associação Brasileira de Imprensa, durante muitos anos. Ali ele já relatava os modos pelos quais Getúlio Vargas financiava a mídia para efeitos de construir o poder político, né? Da mesma forma, se nós pegarmos os episódios de ação do Estado contra a última hora, né, gerando a transição de informações, ou da gestão da informação, ou da credibilidade pública para a Rede Globo, nós vamos perceber que a mídia, o jornalismo profissional, ele tem essa capacidade, que é a capacidade de legitimar posições políticas a partir de uma credibilidade que é presumida, né? Porque as pessoas presumem que a mídia, que a imprensa tem determinados critérios, padrões éticos que são seguidos, e não é sempre assim. Então, por isso que quando morre gente tipo o Boechat, né? Quando a gente escolhe certos jornalistas para ler, tipo Jânio de Freitas, né, tantos outros, né, que nós podemos ter concordâncias, discordâncias, o Reinaldo Azevedo, né, nós estamos, na verdade, optando por uma credibilidade que o nosso discernimento escolhe, né, e acaba aceitando. Tem um filme que merece ser assistido, chamado A Montanha dos Sete Abutres, é um filme lá de 1951, né, com o Kirk Douglas. Ali se mostra o que o jornalismo profissional inescrupuloso é capaz de fazer. Então, quando a gente entra num mundo onde este jornalismo ele passa a assumir, ao invés do seu dever primevo, né, de reportar o fato, a informação, né,
e cede isto à mera opinião, ao pitaco, à convicção pessoal, é porque nós começamos a criar problemas na formação dos discernimentos societais. Então, falar sobre jornalismo profissional, ele é muito importante. Por quê? Porque o jornalismo, tal quanto outras profissões, o direito, a medicina, etc., ele se adequa ao tempo. E o tempo, ele traz determinados instrumentais que servem para o bem ou para o mal. E aí depende da pessoa. Percebam e usem, né, como elemento definidor de um processo de reflexão a morte do Ricardo Boechat. Eu discordava de muita coisa que ele tratava, mas o Boechat, fundamentalmente, ele fazia uma quebra, né, que era a quebra do chamado jornalismo declaratório, que é o que se transformou a nossa imprensa atualmente. O que é o jornalismo declaratório? É aquele jornalismo onde a informação ela está sustentada, suportada na sua credibilidade na autoridade pública. Por exemplo, se um promotor disse, vale porque o promotor disse. E o jornalista deixa de cumprir a sua função, que é a função de checagem, de verificar se aquilo que o promotor disse está correto ou não, se tem relação com os fatos ou não. O jornalismo de hoje em dia, ele pega um juiz qualquer e, por ser juiz, a informação se credibiliza. Agora, ao passo que eu vou buscar a informação de alguém do povo, esse jornalismo vai checar se esse alguém do povo ele tem elementos, né, que comprovem a factualidade do que diz. Então, o Boechat, por exemplo, ele se caracterizava por um elemento de quebra deste jornalismo declaratório, que é um jornalismo fundamentalmente desqualificado, para não dizer vagabundo, ou para não dizer aquele que lambe a bota da autoridade. É mais fácil fazer jornalismo assim. E é por isso que cada vez menos temos jornalistas dispostos a contestar a autoridade. Então, compreender o jornalismo profissional significa compreender o mundo das redes, o mundo da net, né? O mundo da web, né? O nosso próprio mundo, onde um prêmio Nobel tem suas posições relativizadas por um ignóbil qualquer. Pensem, estudem, vale a pena, assistam o filme A Montanha dos Sete Abutres, revisitem a história de Orson Welles, lá em 1938, A Invasão dos Mundos, vejam, isso depois se transformou em filme, né? Mas fundamentalmente, exerçam o discernimento. O que nos permite diferenciar o joio do trigo é a cultura, a capacidade de discernir e de ouvir e ler com um mínimo de capacidade crítica. Tá bem? Aos jornalistas que gostaram do que eu postei, ótimo. Aos que não gostaram, mais ótimo ainda, porque tem uns por aí, gente, que assim, se tu tiver um cafezinho e um pasto na mão, pode escrever, eles irão direto no pasto. Até a próxima.